Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, como vocês sabem, nós estamos fazendo a exposição das instruções de Jesus acerca da oração, que está em Mateus, no capítulo 6. Então, você na sua casa pode pegar a sua Bíblia, já estar se preparando aí com a Bíblia, seja no livro, ou seja no celular, no aplicativo, mas abre a sua Bíblia então no primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus, no capítulo de número 6. Nós já vimos o versículo 5 e o versículo 6. Hoje então vamos ver o versículo de número 7 e 8. Os dois versículos. Mateus no capítulo 6, no versículo 7 e no versículo 8, e vamos estar continuando então a aprender essa maravilhosa prática que Deus nos deixou aí, dessa maneira de estarmos nos relacionando com Ele, que é através da oração. E nada melhor do que aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa palavra onde nós estamos estudando já a terceira pregação. Mateus, no capítulo 6, versículo de número 7 e versículo de número 8, assim diz a palavra do Senhor. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. Glória a Deus. Veja que interessante o que Jesus tem nos falado aqui, né? Vocês sabem já, vocês que estão acompanhando essa série de pregações aqui nesse ministério, através das lives no Facebook, através das postagens no YouTube ou do áudio, quando a gente manda os áudios, algumas informações sobre a carta, algumas informações sobre o Evangelho de Mateus. Eu vou repetir algumas delas bem breves, se você que talvez esteja em casa não pegou as duas primeiras, mas você pode procurar no YouTube lá, ou nos comunicar que a gente envia o link para vocês das duas primeiras pregações. Mas vamos dar uma repassada então para vocês entenderem. Mateus, esse que está falando aqui, descrevendo as palavras de Jesus, esse que escreveu o Evangelho de Jesus, ele é o apóstolo Mateus. Ele foi encontrado por Jesus, então, coletando impostos. Jesus diz para ele, então, para que ele se levante e o siga, e imediatamente ele segue. Mateus, então, ele tem o intuito de escrever. É interessante vocês entenderem isso. Cada evangelho, por que eles têm diferenças, os evangelhos? Porque cada autor, ele tem um público específico para estar escrevendo. Mateus, ele escreve para os judeus. Então tem muita tradição judaica, muita linguagem daquela época, quando ele fala da moeda daquela época, dos denários, dos talentos. Então ele está falando de tradições daquela época, de como viviam as pessoas daquela época, porque ele está se dirigindo aos judeus, e ele está mostrando que Jesus é o Messias para os judeus. Então ele escreve com bastante versículos do Velho Testamento, ele faz bastante citações do Antigo Testamento para estar mostrando para os judeus que Jesus então é o Messias, é o Cristo, é o ungido de Deus. Esse capítulo 6, como vocês sabem, ele está introduzido no Sermão do Monte. Mateus, ele descreve o primeiro grande discurso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no capítulo 5, 6 e até aproximadamente na metade do capítulo 7. Então são quase 3 capítulos do Sermão do Monte. E o capítulo 6 aqui de Mateus, então, está inserido no Sermão do Monte, e são algumas práticas e instruções de Jesus para a igreja. Nesse capítulo de número 6, então, do versículo 1 ao 18, Jesus está tratando sobre um assunto específico. São as práticas de justiça judaica. E ele está empregando agora como mandamento para a igreja, como prática também da igreja. Não só mais uma prática judaica, mas agora uma prática da igreja. Então, do versículo 1 ao 18, ele está tratando dessas 3 práticas judaicas de justiça, que a primeira delas é dar esmolas, né, que é ajuda aos necessitados. A segunda é a oração, que é o que nós estamos estudando, e a terceira é o jejum. As 3, então, Jesus faz um contraste das coisas que Deus quer que sejam feitas e das coisas que Deus não quer que sejam feitas. As 3 têm o mesmo padrão, as 3 têm o mesmo esqueleto, podemos dizer assim, né? A maneira que Jesus trata das 3 são iguais. Se você entender o princípio que está ali no versículo 1, se você na sua casa, os irmãos estão aqui, lerem comigo o versículo 1, vocês vão ver que Jesus, já no primeiro versículo do capítulo 6, ele dá o princípio do que ele vai falar. E o princípio é esse. Mateus 6, versículo 1. Diz assim:
Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos. Veja que ele diz, deixa bem claro, na frente dos outros, mas para serem vistos. Ele continua dizendo assim: se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, se você fazer para os outros ver, você não está fazendo para Deus, e você não vai ter recompensa nenhuma de Deus. Ele dá o exemplo aqui e a repreensão de como nós não devemos exercer a nossa vida religiosa. Nós não devemos fazer de maneira que seja para se mostrar para os outros, mas para glorificar a Deus. Em nenhum momento Jesus está falando aqui que nós não podemos fazer essas práticas de justiça na frente das pessoas, ou tem que ser em segredo, as esmolas tem que ser em segredo, a oração tem que ser em segredo, não existe mais oração na igreja, não existe mais oração pública, é só oração no secreto, como nós vimos no versículo 7, não, Jesus não está falando isso, ele está falando de pessoas que fazem com o intuito de se mostrar. Agora tem pessoas que fazem vídeos das suas práticas, da sua oração, né, como nós estamos passando aqui essa live agora, nós oramos aqui, Jesus não está falando disso, mas se eu estiver aqui orando ou fazendo qualquer uma dessas práticas que hoje são da igreja para estar sendo visto pelas pessoas, exatamente essa é a recompensa que eu vou ter, ser visto pelas pessoas, não vou ter recompensa de Deus, que é isso que ele fala. Já no versículo 16 do capítulo 5, ele já deixou bem claro essa questão das obras. Veja bem, versículo 16 do capítulo 5 de Mateus: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus já deixou claro no capítulo 5 que você pode fazer essas obras, a tua luz deve brilhar na frente das pessoas para que Deus seja glorificado. Então, quando você lê o capítulo 5, você entende que Jesus já deixou essa instrução, você chega no capítulo 6, você já entende, Jesus não está se contradizendo, ele só está explicando que eu não posso fazer para ser visto, para ser notado, para ser eu, a glória é a mim, olha como eu sou bom, olha como eu oro, olha como eu ajudo as pessoas. Mas agora, se eu orar publicamente, ajudar as pessoas publicamente e for para glorificar a Deus, tira foto, faça vídeo, passe para frente essas informações, que muitas vezes há pessoas em outras instituições que têm a vontade de fazer, mas não têm coragem. Mas quando vê um vídeo de alguém evangelizando, alimentando os mendigos, alimentando pessoas carentes, levando comida, fazendo essa prática de justiça que é dar as esmolas, elas se sentem motivadas e vão fazer. Aí quem vai julgar o coração dessa pessoa, se ela está fazendo vídeo, tirando foto, para glorificar a si mesmo, glorificar a Deus, Deus sabe, e é Ele que vai recompensar ou não a cada um. Nós estamos vendo então as instruções de Jesus acerca da oração. É a segunda prática de justiça que Jesus explica aqui. No versículo 1, então, como vocês já viram, tem o princípio geral. Do versículo 2 ao 4 é a prática de dar esmolas. Nós vimos no versículo 5 a oração dos hipócritas. No versículo 6 nós vimos o lugar secreto. E hoje no versículo 7 e 8 vamos ver as vãs repetições. Depois adiante do versículo 9 ao 13, Jesus explica como orar, que é a famosa oração do Pai Nosso, que muitos atribuem essa oração à oração de Jesus. Essa não é a oração de Jesus, essa é a oração nossa. Jesus nunca precisou pedir perdão, ou pedir pão, ou pedir alimento. Jesus nunca precisou pedir para que Deus cancelasse as suas dívidas, porque Jesus não tem dívida nenhuma, não tem pecado nenhum. Então é a oração que Jesus nos ensinou, é a oração para os seus discípulos e para a igreja. E ele conclui então no versículo 14 e 15. E hoje nós vamos continuar então vendo o versículo 7 e 8. Vocês já sabem que Jesus ele dá as suas advertências sobre o que devemos fazer, o que não devemos fazer, a recompensa de quem faz errado e o que cada um atinge. Depois ele vai falar a mesma coisa para os outros. Quem faz certo, né? O que atinge, qual é a recompensa que aquele que faz certo vai alcançar. No versículo 5, então, de Mateus 6, ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por que não ser como os hipócritas? Que é alguém como um ator que está fingindo, que está se escondendo atrás de uma máscara. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Vocês entenderam agora o versículo 1, o princípio geral que Jesus estava ensinando? Não ser visto pelas pessoas.
Não que você não pode ser visto pelas pessoas, mas fazer com o intuito de ser visto. Isso é hipocrisia. Você está fazendo para glorificar a si mesmo. Jesus continua dizendo: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Qual que é a recompensa de quem é o hipócrita, que faz para se mostrar? A recompensa é o resultado da sua ação. Você quer fazer para ser visto? Se eles foram vistos, você já tem a tua recompensa. Deus não tem nada para te abençoar, para te recompensar, porque você não está fazendo para glorificar a Ele. Já no versículo 6, Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. Veja, Jesus não está proibindo de orar em público. Está proibindo, está dando um mandamento que não é para você fazer isso para se mostrar. A Bíblia vai estar repleta de pessoas orando em vários lugares. O próprio Jesus orou em vários lugares. Os apóstolos, os discípulos se ajoelharam no meio da rua e oravam. Paulo diz: orem continuamente, e os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas. Jesus está ensinando que nós não devemos ser hipócritas. Mas se você quer de fato orar para Deus, ter uma intimidade com Deus, então vá para o seu quarto. Você não está fazendo para se mostrar? Você não está fazendo para ser visto? Você ora em qualquer lugar, mas se você quer intimidade com Deus, estar a sós com Deus, sem nenhum espectador a não ser Deus, vá para o seu quarto. E a palavra aqui é tameion, né? Nós que vimos a segunda pregação, nós aprendemos que essa palavra quarto é um depósito, é um quartinho secreto, é o quartinho da bagunça lá, né? Na tradição judaica era basicamente o único quarto da casa que tinha porta. Os outros quartos não tinham porta. Isso nos ensina que Jesus estava falando realmente daquela dispensa, né? Que você vai para lá, fecha a porta, ninguém vai te incomodar. O quartinho que você não mostra para ninguém, o quartinho que ninguém vai lá. Então o teu único espectador é Deus. Não tem mais ninguém para você ser hipócrita, não tem mais ninguém para você estar buscando ser glorificado. Olha como eu oro bonito, olha como são as minhas palavras, olha como eu choro, olha como eu ergo as minhas mãos. Jesus não está proibindo de orar em público, mas está proibindo de você de ser um hipócrita. Não sejam como eles. Vá para o seu quarto. E o texto continua dizendo que o seu pai que está no secreto, mas não é que o pai está escondido, porque foi ele que se revelou a nós através de Jesus Cristo, ele que vem até nós. Mas quando diz secreto, ele está no secreto, é que lá só vai estar você e ele que te vê no secreto te recompensará, nos recompensará. E aqui já diferente do versículo 5, esse não é o efeito da ação daquele que ora. No versículo 5, de fato, aquele que ora como hipócrita, ora para os outros ver, tem como resultado isso. Então a recompensa dele é o resultado da sua ação. Aqui a recompensa do Pai é uma retribuição. Não é algo que Deus, se eu orar, então Deus vai me abençoar. Se eu não orar, Deus não vai me abençoar. Não, Ele já nos abençoa. Quando então diz que Deus nos recompensará, não é efeito da oração. É porque Deus é gracioso, bondoso e Ele dá uma retribuição para aqueles que oram. Quem tem uma vida íntima com Ele, quem está mais próximo dele, Deus retribui. Então não é um efeito da ação, não é o resultado da ação, mas é uma retribuição de Deus. E agora então no versículo 7 e no versículo 8 nós vamos ver as vãs repetições. Jesus ele continua o mesmo padrão de dizer como nós não devemos fazer, mas agora ele muda um pouco ali esse padrão de como é fazer errado, como não devemos fazer, qual é a recompensa. Agora Jesus coloca aqui a advertência de como não fazer. Porque quem faz errado presume que vai ser ouvido, que vai ser, então, receber a recompensa. E Jesus depois explica como devemos fazer e o resultado de quem faz certo. Ele continua o mesmo padrão, mas agora ele explica que as pessoas que fazem errado, elas pensam que vão encontrar recompensa. Mas a grande verdade é que não vão encontrar recompensa nenhuma. Ao contrário do versículo 5 e 6. Então, no versículo 7, nós vamos começar a palavra de hoje, depois dessa breve introdução para que vocês entendam o que nós estamos vendo, o que nós estamos estudando. No versículo 7, Jesus ele começa assim como ele começou, o versículo 5 e 6. Veja que interessante, parte a parte comigo desse versículo. Ele diz assim: e quando orarem, Jesus está presumindo que você ora. Jesus está pressupondo que você ora, que você tem uma vida de oração. Lembrando que Jesus estava falando com os seus discípulos. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 5, virar uma página aí para trás, você vai ver no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Quando começa o Sermão do Monte, olha a quem Jesus está se referindo, a quem Jesus está ensinando. Mateus 5, versículo 1 e 2, diz assim:
Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Por isso ele ficou conhecido o sermão do monte, o sermão da montanha. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Veja que interessante, Jesus vê os seus discípulos e ele está ensinando os seus discípulos qual é a maneira, quais são as práticas do reino. Aí Jesus começa as bem-aventuranças, Jesus fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, Jesus dá instruções acerca do divórcio, acerca do amor ao próximo, até chegarmos no capítulo 6, a qual nós estamos estudando. Então Jesus está falando dos seus discípulos, porque se você é um discípulo de Jesus, você já pratica, você já ora, você já tem uma vida de oração. O discípulo de Jesus não é aquele que vai começar uma vida de oração. O discípulo de Jesus é aquele que já ora. Então Jesus não diz assim, se por acaso vocês orarem. Talvez, se vocês algum dia pararem para orar. Não, ele diz quando vocês orarem. Porque Jesus está pressupondo que as pessoas que ele está se dirigindo, que ele está falando, são discípulos dele que já oram, que já têm comunhão com o Pai. Eles só precisam aprender qual é a maneira correta de fazer, qual é a maneira que nós não devemos fazer, e é isso que Jesus vem explicando versículo a versículo aqui. Ele continua dizendo assim no versículo, agora que vocês entenderam que Jesus está se dirigindo à igreja, aos discípulos dele. E se por acaso você ainda não tem essa prática, e você crê em Cristo, você vai aprender hoje que um discípulo de Cristo é esse que ora. Você vai aprender como você deve, então, estar em comunhão com Deus, como você deve orar e o que você também não deve fazer. O texto continua dizendo assim: e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. A questão aqui não é a repetição. Em algumas Bíblias vai estar escrito assim: não useis de vã repetição. Jesus não está dizendo aqui que você não pode repetir, que você não pode orar 2 vezes a mesma coisa, usar as mesmas palavras, porque nós mesmos glorificamos a Deus, santo, 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 nós repetimos algumas vezes. Mas quando você repita, que isso não seja uma vã repetição, que isso não seja... A palavra usada aqui no grego é uma palavra que dá a entender como se fosse um gago, repetindo sempre a mesma coisa, alguém gaguejando. E então é uma vã repetição. Jesus está nos alertando a não agir dessa maneira. Não que você não pode repetir, não que você não pode ser insistente, mas quando usamos de vãs repetições, e hoje nós vamos ver bem o que são essas vãs repetições, isso se torna mecânico na nossa mente e nós já repetimos as mesmas palavras, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e outros tipos de oração que nós também veremos, e que são apenas palavras vãs saindo dos nossos lábios. Não é algo do nosso intelecto que nós estamos falando sabendo o que fazemos, o que estamos falando. Muitas pessoas oram em nome de Jesus Cristo e elas não sabem o que é Cristo. Então repetem porque acham que falar em nome de Jesus, e nós vamos ver isso hoje também, elas acham que elas vão alcançar porque simplesmente terminaram a oração em nome de Jesus. Se você pedir em nome de Jesus, então vai acontecer, e as pessoas continuam tirando esse versículo de contexto e usando da maneira que querem, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Jesus dá o alerta aqui: não usem de vãs repetições nas suas orações, não fique repetindo sempre a mesma coisa. Veja que no versículo 12, no capítulo 12 de Mateus, no versículo 36, ele diz assim, olha que interessante isso, Mateus, capítulo 12, versículo de número 36. Diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta a toda palavra inútil que tiverem falado. Em algumas traduções vai estar de toda palavra vã que tenham falado. Pense comigo, quantas palavras inúteis, vãs, brincadeiras de mau gosto que a gente faz no dia a dia. O texto não está falando de você fazer uma piada, de você ser sorridente, de você brincar. Mas pense comigo, você na oração, se direcionando a um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, um Deus de ira, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, e você usar qualquer tipo de palavra com Ele, e ficar repetindo como se Deus não soubesse, não te escutasse, ficasse pensando que então Deus, você vai vencer Deus através de estar repetindo as mesmas coisas. É isso que o texto está falando, que você na presença de Deus, no dia do juízo, eu e você vamos prestar conta de tudo o que falamos. E olha que eu vou dizer para vocês que Tiago diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Então nós vamos prestar conta também de tudo que nós não falamos, que são coisas boas do evangelismo, da pregação do evangelho e dos nossos atos que eram para ser para glorificar a Deus, mas nós escondemos, nós suprimimos.
Nós, no dia do juízo, vamos prestar conta por tudo o que nós fazemos e deixamos de fazer. Jesus está falando, não usem dessas vãs repetições. Não façam dessa maneira. Não ajam com Deus como você age com outras pessoas. Não haja com Deus como os pagãos agem, que isso que nós vamos ver lá na frente. Porque no dia do juízo, toda palavra vã que você disse, você vai prestar conta. Não usem de vãs repetições. Não ore qualquer coisa só porque você ouviu alguém repetindo e você vai repetir em toda a tua oração aquelas palavras e você nem sabe o que está falando, você nem sabe o que está fazendo. Ah, pastor, mas não é assim, porque mesmo que nós não sabemos o que estamos orando, Deus ele sabe da intenção do nosso coração. É lógico que Deus sabe da nossa intenção do coração, por isso que vai ter um monte de gente que ele vai mandar para o inferno. Porque ele conhece o coração e sabe que você tem um desleixo pela palavra dele, você não quer aprender, e que daí você vai na oração e fala qualquer coisa, vãs repetições. E todo dia você vai lá e fala aquelas mesmas coisas, vãs repetições, e você vem me dizer assim, não, Deus conhece o meu coração, Deus sabe. Veja bem, irmãos, Deus nos deixou um livro. Se Deus nos deixou um livro e nos deixou instruções, é porque Ele quer que o nosso intelecto, a nossa escolaridade, a leitura, o estudo, até das línguas originais, o grego e o hebraico, Deus levanta pessoas para aprender, para que ensinem as outras. Deus dá dons de mestres, de professores, de líderes, para uns estudarem, para que os outros aprendam também. Então, se Deus nos deixou um livro, é porque Ele quer que nós sejamos intelectuais, que nós venhamos aprender. Ele nos deixou instruções acerca da oração. Como é que nós, nas nossas casas, na nossa vida de oração, vai falar assim, não, Deus conhece o meu coração, Ele sabe qual que é a minha intenção, então eu vou falando como eu posso, como eu consigo, eu vou falando de qualquer maneira, eu vou repetindo palavras que eu escutei dos outros, eu não sei o que significa, mas se o pastor falou, deve ser bom. E você chega na sua casa e você repete, e isso se tornam vãs repetições. Você está ali como um gago gaguejando ali, tentando falar alguma coisa, mas a grande verdade é que você só está repetindo o que você escutou dos outros estarem falando. Lucas, versículo 12, versículo 29 ao 31, diz assim, não busque ansiosamente o que hão de comer e beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. E Mateus vai falar no capítulo 5, no capítulo 6, aqui no finalzinho, busque em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Outro problema, então, de você usar de vãs repetições, de você ficar repetindo a mesma coisa, é que a nossa oração se torna mecânica. Então você chega e olha esse texto aqui, e você começa a ler, você começa a entender, mas é assim que eu oro. Eu vou todo dia lá pedir roupa, pedir comida, pedir para Deus não me deixar faltar as coisas do meu dia a dia. Então, diariamente eu me ajoelho e chego perante Deus e eu tenho uma listinha. Eu primeiro agradeço. Eu depois peço o que eu preciso, eu depois então peço perdão, e depois eu me emociono, depois eu agradeço, depois eu termino e todo dia você vai lá com a tua listinha preparada. Ó Pai, eu oro por isso, por aquilo, e no outro dia você vai lá de novo. E isso se torna mecânico na tua vida e na minha vida, e se tornam vãs repetições, porque você não vai mais orar para se comunicar, para ter um diálogo com Deus, para você falar e Ele ministrar o seu coração. Mas você já tem o teu discurso pronto, você chega para Deus e diz assim, ó, pronto. Amém, em nome de Jesus, e vai dormir. Vãs repetições, você já acaba nem refletindo no que você está pedindo mais, você já não tem uma comunhão com Deus, é um monólogo, você fala e repete sempre as mesmas coisas, e depois amém, e se retira dali. Quando a oração é um diálogo com Deus, a oração é intimidade com Deus, é a maneira que nós vamos até o Senhor para ter intimidade com Ele e saber qual é a vontade dEle. Nós não vamos comunicar a Deus a nossa vontade, mas a grande verdade é que a maioria das vezes nós usamos de vãs repetições nas nossas orações, com a nossa listinha todos os dias, indo orar pelas mesmas coisas. A oração não se torna uma conversa, não se torna algo agradável, se torna algo que você vai lá porque tem uma necessidade, e se você não tiver necessidade, às vezes você nem ora. Mas para o verdadeiro discípulo de Jesus, a oração é uma necessidade diária. A oração, a comunhão com Deus é uma necessidade diária. O texto continua dizendo aqui que quem usa de vãs repetições, que quem fica repetindo sempre a mesma coisa, ele diz assim, como fazem os pagãos.
Veja que interessante, no versículo 5 e 6, Jesus diz que a oração hipócrita, a oração para estar se mostrando para as pessoas, é prática dos fariseus. Agora ele diz assim, que se você ficar repetindo sempre a mesma coisa, usar de vãs repetições, isso é prática dos pagãos. Se você fazer para se mostrar, você é um hipócrita, que é como os fariseus. E se você ficar sempre repetindo, você é um pagão. Você está usando das práticas de um pagão. Em algumas Bíblias vai estar escrito assim, não façam como os gentios. Gentil é sinônimo de pagão. A palavra gentil é sinônimo de pagão. A palavra gentil, ela é de natureza religiosa. Os judeus eram o povo de Deus, e todos os outros povos do mundo eram os gentios. Gentios porque é sinônimo de pagão. Todos os outros povos que não têm o Deus verdadeiro, que não glorificam, que não adoram somente o único Deus verdadeiro. Os pagãos, então, são aqueles que têm outros deuses, que têm outras divindades, que têm outras crenças, ou que misturam vários tipos de crenças e fazem um bolo ali de várias culturas, de várias crenças. O povo de Deus adora o único Deus e verdadeiro Deus e age da maneira que Ele quer. Todos os outros povos eram os gentios. Hoje nós que estamos aqui somos gentios, nós não somos da nação judaica, mas Deus abriu o evangelho, a salvação até nós. E Jesus então vem nos ensinar, nós que somos um povo que não tem tradição judaica, mas que hoje somos o povo de Deus nessa terra, a Israel de Deus nessa terra, Ele vem nos ensinar como nós devemos fazer. E Ele diz então, se você fazer para se mostrar, você é um hipócrita. Isso é o que os fariseus estão fazendo. A liderança corrompida de Israel. E se vocês ficarem repetindo sempre a mesma coisa, porque muitos vêm de origem pagã, muitos vêm de outras religiões e pensam que pode orar da mesma maneira que oravam lá, agora com Deus, agora com Jesus. Ele diz, não, isso é paganismo. Isso não é a maneira que vocês devem se dirigir a mim. Esta não é a maneira que você deve orar ao Deus Todo-Poderoso. Então, seja gentil ou pagão que esteja na tua Bíblia, é a mesma coisa. São povos que não glorificam a Deus, que não adoram a Deus, não são nossos irmãos. Não são os nossos irmãos na fé. Veja que interessante, Jesus ele já estava falando de práticas pagãs já no capítulo 5. Se você ver na tua Bíblia aí no capítulo 5 de Mateus, no versículo 47, você pode abrir a tua Bíblia aí, virar 2 páginas, você vai ler comigo. Mateus 5, 47 diz assim: e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Veja que Jesus já desde o capítulo 5 estava falando assim: vocês dizem e falam mal e repetem aos pagãos, aos gentios, eles não adoram a Deus. Mas Jesus está falando assim, vocês falam mal deles, vocês repetem que eles estão errados, mas vocês estão fazendo a mesma coisa. Você cumprimenta só quem te cumprimenta, você ama só quem te ama, você ajuda só quem te ajuda. Isso daí os pagãos também fazem. Que diferença tem você, como um homem ou uma mulher de Deus, se você faz da mesma maneira que eles? Que diferença que você tem de um pagão, do gentil? Que diferença, porque daí você fala do macumbeiro, você fala do católico, com o terço, com o rosário, repetindo e repetindo. Paganismo, é paganismo. Mas daí você fala dele, e você vem no culto, e você fica repetindo a mesma coisa. Repetindo a mesma coisa, sabe o que é? Glória a Deus, daí um outro já glorifica também, nem pensou em glorificar, só glorificou porque escutou o outro. Vã repetição, você chega e ajoelha no teu quarto em casa com a tua listinha de oração e todo dia você repete as mesmas coisas, vãs repetições, prática pagã. Vocês falam mal deles, mas vocês estão fazendo as mesmas coisas. Você fala mal do fariseu, mas você é um hipócrita quando você ora para se mostrar para os outros. Você ora como um pagão quando você fica repetindo em vez de ter uma comunhão, um diálogo com Deus, e você chega com a tua listinha pronta. Deus, eu preciso disso, amanhã eu volto buscar. Vãs repetições. Por isso que eu disse, já ensinei algumas vezes aqui, quando você repete o Pai Nosso, se torna uma vã repetição, porque você não sabe o que você está dizendo, você não sabe por que Jesus estava falando céus. Você não sabe o que é santificado seja o teu nome. Você não sabe o que é venha o teu reino. Você não sabe o que está orando. Você só repete. E eu vi no YouTube, está lá, procura no YouTube Pai Nosso, 1000 vezes a oração do Pai Nosso. Porque as pessoas pensam que pelo simples fato de repetir a oração do Pai Nosso, Deus vai atendê-las. Paganismo. Não repitam sempre as mesmas coisas. Não use de vãs repetições. E nas próximas pregações vocês vão entender mais sobre o Pai Nosso e o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Jesus está deixando claro aqui, não useis de vãs repetição. Não fiquem repetindo a mesma coisa. É prática pagã.
O texto continua dizendo, no mesmo versículo ainda, no versículo 7, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O pagão, ele pensa que porque ele está repetindo, Deus vai ouvir ele. Eu vou exemplificar aqui para vocês que entendam o erro. Uma criancinha pequena, o teu filho, você pode talvez passar por isso em casa, ou você já viu, ou você já foi assim quando pequeno. Tá ali, pai, eu quero comer, e puxa na calça, e puxa na mão, e vem na mãe, na cozinha, eu quero comer. Será que essa mãe e esse pai não conseguiram entender na primeira vez que ele falou? Será que nós, quando ficamos repetindo a mesma coisa, será que Deus na primeira vez ele não entendeu? Será que por acaso nós estamos pensando que o nosso Deus, ele não é inteligente? Nós temos que gritar, falar mais para que ele entenda? Isso é um posicionamento errado. Os pagãos pensavam que se eles repetissem lá com os deuses deles, lá com as divindades deles, eles pensavam assim, o nosso Deus tem uma resistência, ele está resistindo ao meu pedido, mas se eu pedir mais, repetir, então eu vou quebrar essa resistência dele. O meu Deus é casca grossa, mas eu de tanto repetir eu vou quebrar essa casca grossa dele, ele vai acabar se comovendo e vai acabar me dando o que eu estou pedindo, ou vai acabar se cansando, esse chato aí não para de repetir a mesma coisa, eu vou dar para ele. Nós não podemos achar que o nosso Deus é igual aos deuses pagãos. Por isso Jesus está falando que não sejam como os pagãos, porque eles pensam que porque eles estão repetindo, eles vão ser ouvidos, eles vão ter recompensa. Qual é a maneira certa então? Jesus não está proibindo você de ser insistente no que você precisa. Eu mostrei a diferença, né? Pai, eu preciso comer. Agora você chega para o nosso Pai Celestial, o Pai Nosso que está no céu e diz assim, Pai, esse mês está faltando comida na minha casa, eu preciso comer. Você não vai repetir de novo isso daí. Você não vai, eu preciso comer. Você vai falar para ele, Pai, você sabe que eu preciso comer. Está faltando arroz, e você vai começar a argumentar com Deus e contar para Deus, você está tendo um relacionamento com Deus. Pai, eu preciso disso e daquilo, eu preciso, é urgente, o Senhor sabe que eu preciso dessas coisas, mas eu estou clamando, Senhor, eu estou precisando de comida. Você não vai ficar, eu preciso de comida, vou orar 30 vezes o Pai Nosso, que daí Deus vai me abençoar. Não, você vai argumentar com Deus, Pai, as coisas que estão faltando aqui em casa esse mês eu não consegui comprar carne. Ou muitas famílias que não têm nem o que comer, Pai, usa a igreja para trazer um alimento para mim. Eu vou chegar na igreja, Pai, e vou pedir para os meus irmãos na igreja, eu vou abrir o jogo, esse mês lá em casa eu estou com necessidades. E vou pedir ajuda para os meus irmãos, porque muitas vezes nós passamos por dificuldade, mas nós, por sermos orgulhosos ou termos vergonha, nós não dizemos para os nossos irmãos da igreja. Então Deus tem que dar uma revelação para alguém levar na sua casa o alimento. E isso acontece, já aconteceu comigo muitas vezes, até Deus ir quebrando o meu orgulho de pedir ajuda. A grande verdade é que Deus não está proibindo você de ser insistente. Você pode insistir, você deve insistir, mas não pense que por você repetir a mesma coisa, você vai estar quebrando a resistência de Deus. Que o nosso Deus não é um Deus pagão, não é uma divindade fraca. Ele não é feito, não tem esculturas, não tem imagem dele, é o Deus Todo-Poderoso. E nós não podemos agir com o nosso Deus da maneira que nós agíamos antes de conhecê-lo. Com as práticas pagãs de ficar repetindo as orações como se fosse algo mágico. Veja bem, abram o texto comigo em Lucas, no capítulo 11, versículo 5 ao 10. Lucas, capítulo 11, versículo 5 ao 10, diz assim: Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontrará, e aquele que bate a porta será aberta.
Veja, Jesus está falando de alguém que está insistindo ali, que está clamando, que está buscando, que está pedindo auxílio, que está pedindo a Deus o que precisa, que está argumentando com Deus. Ele não chegou ali, meu amigo, chegou visita aqui, eles precisam comer. Não, chegou visita na minha casa, eu não tenho nada para dar para eles, você tem como me emprestar um pão? Você está entendendo a diferença de alguém que fica repetindo as mesmas palavras, repetindo a mesma coisa, e alguém que está dialogando, que está expondo a Deus os seus pedidos e está sendo insistente? No outro dia vai lá na oração de novo e insiste com Deus. Nós devemos clamar, devemos buscar, devemos estar prostrados aos pés do Senhor, dizendo as nossas necessidades, os nossos planos, os nossos sonhos, nós devemos colocar perante Ele. Mas nós não devemos achar que por causa de ficar repetindo é que Deus vai escutar. Nós não devemos usar de vãs repetições, algo mecânico, que nós achamos que estamos fazendo esse método, e se eu usar esse método é assim que Deus vai nos escutar. Jesus está dizendo então para nós não usarmos nenhum tipo de artifício que nós achamos que se você fazer ajoelhado, Deus te escuta. Se você fazer de pé com as mãos erguidas, Deus te escuta. Se você falar em nome de Jesus, Ele não pode negar, porque tudo que tu pedir em nome de Jesus, Ele é obrigado a fazer. Isso é mentira, isso é distorcer o versículo bíblico para trazer a seu favor. Isso não é prática da igreja. Achar que Deus, porque você falar em nome de Jesus, Ele tem que te obedecer. Não useis de vãs repetições, é coisa dos pagãos. Os pagãos que agem dessa maneira, os pagãos que pensam que por estar repetindo é que vão ser ouvidos. Tem essas pessoas então, outros que pensam assim, veja bem, sabe por que a tua oração não é ouvida? Porque você não está falando o nome certo de Jesus. O problema é que você não está dizendo o nome em hebraico de Jesus. Se você falar o nome em hebraico de Jesus, Yeshua, então Ele vai te atender. O problema é que Jesus é pagão. Tem essa ideia, muitas pessoas pensam então que se você ficar repetindo nas tuas orações o nome de Jesus em hebraico, Deus vai te atender. As pessoas não recebem as suas orações porque não falam o nome certo de Jesus. Na língua hebraica não tinha o J. Meu Deus, o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico. Um monte de vezes no Novo Testamento tem o nome de Jesus escrito em grego. Não tem nada a ver com o hebraico. E essas teorias aí da conspiração, que foi mudado o nome de Jesus, e Jesus é um nome pagão. Então o chinês não pode falar Jesus na sua língua. O russo não pode falar Jesus na sua língua. Tem que falar todo mundo em hebraico, que é o abracadabra. É a magia de Deus. Se você orar e terminar com o nome de Jesus, sempre repetir o nome de Jesus em hebraico, aí Ele vai te atender. Paganismo, isso é mentira. Não é o nome que faz a diferença na oração. Você pode expulsar um demônio em nome de Jesus e ele não ser expulso. Não é o nome, é a autoridade que está em Jesus, é a autoridade de Jesus. Não é simplesmente você repetir as palavras que Deus vai te atender. Isso é paganismo. Quando diz assim, orem em nome de Jesus, é a autoridade que está no nome de Jesus. Ele nos deixou a autoridade dele para curar, para expulsar demônios. Muitas pessoas distorcendo isso dizem então que se você falar, repetir sempre o nome certo de Jesus, você vai ser atendido. Paganismo. Reza 30 Ave Maria para pagar os pecados, reza 10 Pai Nosso para pagar os pecados. Paganismo. Você repete até o mesmo Pai Nosso, você repetir tantas vezes para alcançar alguma coisa. Se você não pedir 10 vezes, não orar 10 vezes o Pai Nosso, não repetir 10 vezes o Pai Nosso, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te atender. É mentira, é paganismo. E isso é religiões pagãos. Nós não podemos agir assim com o nosso Deus. A oração pública, então, é eficaz quando não é eficaz quando nós queremos atrair homens para vê-la. E a oração em secreto também não é eficaz quando nós estamos usando de vãs repetições para estar achando que nós vamos quebrar a resistência de Deus. Entenderam os dois pontos? Versículos 5 e 6. Se você orar publicamente para ser visto, não vale nada. Mas se você orar no secreto, Jesus está falando aqui agora no versículo 7, e ficar usando de vãs repetições, também não vai alcançar, também não vai ser ouvido, também não vai ser atendido. E o texto continua no versículo 8 dizendo assim, não sejam iguais a eles. Por que Jesus está dizendo para não ser iguais a eles? Os pagãos daquela época, eles faziam oferendas para os seus deuses, eles faziam oferendas, sacrifícios para os seus deuses, e eles pensavam então, porque por ficar repetindo a mesma coisa, eles eram atendidos. Jesus disse que não é para ser assim. Eu vou dar um exemplo para vocês que está lá em 1 Reis, no versículo 18, no versículo 26 ao 28, lá no Velho Testamento, os primeiros livros da Bíblia, 1 Reis,
capítulo 18, versículo 26 ao 28. Diz assim: então pegaram, vocês sabem dessa história, o que está acontecendo aqui? Elias ficou os 3 anos sem chover lá, e Elias veio, então afrontou os profetas de Baal, e eles começaram, vamos ver quem que é o Deus verdadeiro aqui. Vai lá, vocês fazem sacrifício para o Deus de vocês, depois Deus vai mostrar hoje quem é o Deus verdadeiro. E o texto diz assim, então pegaram o novilho que lhes foi dado, e prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, desde manhã até o meio-dia. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser desperto. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Esses homens ficaram a manhã inteira repetindo, ó Baal nos ouve, ó Baal nos ouve, até que Elias olhou para eles, mas o Deus de vocês deve estar dormindo. Ou talvez ele foi viajar, vocês têm que gritar mais alto para que ele escuta vocês. Elias estava tirando uma onda dos profetas de Baal, estava zombando deles. E aí, cadê o Deus de vocês? Ele não está ouvindo? Será na primeira vez que vocês falaram, ele não ouviu? Vocês têm que ficar gritando a manhã inteira, eu acho que vocês têm que gritar mais alto. E foi isso que eles fizeram, começaram a gritar mais alto, repetindo a mesma coisa. Paganismo, paganismo. O texto continua lá no versículo 36 ao 37 do capítulo 18 de 1 Reis. Diz assim, a hora do sacrifício do profeta Elias, colocou-se à frente e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é o Deus, o que fez o coração deles voltar para Ti. Aí você sabe que o texto continua dizendo que Elias fez o holocausto ali com água e veio uma língua de fogo do céu. E então Deus provou naquele dia que Ele era Deus de Israel. E que os pagãos que ficavam repetindo sempre as mesmas coisas não alcançavam nada dos seus deuses pagãos. Nós não podemos agir com Deus verdadeiro da mesma maneira que eles agem com seus deuses. E no Novo Testamento tem lá, em Atos, no capítulo 19, você vai ver os apóstolos, o apóstolo Paulo chegando ali na cidade de Éfeso, pregando o evangelho. Algumas pessoas ali então vendem esculturas da deusa Diana, e daí então o que acontece é que pessoas começam a se converter e param de comprar, eles veem que está quebrando o comércio da idolatria deles, e dizem assim, fazem uma reunião, não, mas não só por causa que nós estamos perdendo dinheiro, mas o templo da grande Diana, Artemis, vai ser desrespeitado. Então eles começam a se levantar contra o apóstolo e os discípulos de Jesus, e eles ficam ali por um longo tempo gritando, Diana, Diana, e depois as autoridades vêm, e quando descobrem então que Paulo era judeu, eles ficam mais nervosos ainda, e o que eles fazem para os deuses pagãos deles? Lá no versículo 34 do capítulo 19 diz assim, mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritavam a uma só voz durante cerca de 2 horas, grande é Artemis dos Efésios. Diana, na sua Bíblia pode estar Diana. 2 horas eles ficaram repetindo isso. 2 horas o povo em alta voz ficou repetindo isso. Nós não podemos agir com o nosso Deus dessa maneira. Nosso Deus é o Deus sobre todos os deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e Ele é todo poderoso. E o texto continua dizendo, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Por acaso você acha que Deus é irresponsável? Por acaso você acha que Deus é surdo? Por acaso você acha que então se você ficar repetindo, Deus está resistindo à tua oração, mas se você orar mais e mais e mais, Deus não vai resistir mais. Você acha que Deus então não resiste, Ele não é poderoso para resistir às tuas repetições? Você por acaso está pensando que Deus está no padrão dos deuses pagãos, das divindades dos outros lugares? Deus, Ele já sabe. Olha só que interessante, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam.
Se você orar, então, o que Deus sabe que você precisa, Ele vai te atender. Deus sabe o que você precisa. Muitas vezes em oração você está pedindo coisa que você não precisa. Você não vai receber. Se você está orando genuinamente a Deus, se você não está usando vãs repetições, você não está sendo hipócrita, muitas vezes você não está sendo escutado, porque você está orando o que Deus sabe que você não precisa. Deus, Ele é responsável, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuidou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e cuida da sua igreja, e Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe quais as necessidades do nosso dia a dia. Ele sabe o que nós precisamos. Então, quando nós formos orar, se nós falarmos algo que é conforme a vontade dEle, Ele vai nos atender. Mas a grande verdade é que a maioria das coisas que nós pedimos não são necessárias e nem são da vontade dEle. Tiago, no capítulo 4, versículo 2 ao 4, diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Olha que interessante o que Tiago, o irmão de Jesus, está falando aqui. Vocês ficam aí sempre debatendo, sempre buscando, correndo atrás, vocês não têm porque não pedem. E olha só, ele continua dizendo: quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Se você vai gastar na sua vida, se você vai gastar com os seus prazeres, se você pede por motivos tolos, você acha que por mais que você repita, por mais que você clame em nome de Jesus, Deus, Ele vai te atender? O texto continua dizendo assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo com Deus. Você passa o teu dia pecando, você passa o teu dia buscando as coisas dessa terra, com os olhos nas coisas da carne, falando palavras vãs, e de noite você acha que você vai agir desta mesma maneira, repetindo, usando de vãs repetições com a tua listinha, e porque você falou em nome de Jesus, então Deus vai te atender. Não faça isso. Isso é paganismo, isso é contra o Deus Todo-Poderoso, isso é achar que o nosso Deus é pequeno, é medíocre. É um Deus que se sujeita às nossas vontades, mas Deus sabe tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Se nós pedir conforme a vontade dEle, então seremos atendidos. 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: 1 João, capítulo 5, versículo 14: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se nós pedimos algo que Deus sabe que nós necessitamos, que é de acordo com a vontade dEle, então Deus nos ouve. Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, Ele tem prazer em retribuir, em estar abençoando, recompensando os seus filhos. Você se lembra? Se você orar em secreto, se você buscar a Deus de todo o teu coração, se o teu espectador não for as pessoas que estão ao teu redor, Deus nos recompensará. Agora Ele está dizendo aqui: não façam como os pagãos. Não ajam com Deus, o Deus Todo-Poderoso, como os pagãos. Deus já sabe o que vocês precisam. E se você pedir algo conforme a vontade dEle, conforme Ele quer, Ele tem prazer, Ele tem boa vontade, Ele é bondoso em nos abençoar. E o texto continua dizendo assim, que Deus sabe tudo o que nós precisamos, terminando o versículo 8, antes mesmo de o pedirem. Deus é onisciente. Você não está comunicando a Deus o que você precisa. Ó Deus, eu sei que você não sabe aí, mas eu estou aqui com uma listinha. Então, eu vou te contar o que eu preciso. Eu estou aqui para te comunicar, para te alertar. Ó Pai, a comida está acabando. A grande verdade é que a maioria de nós não fala com essas palavras, mas age muitas vezes dessa maneira. Nós nos prostramos aos pés do Senhor e vamos ali repetir a nossa listinha achando que Deus já não sabia disso daí. Quando você faz a listinha do supermercado, você vai no final do mês comprar. De fato, você precisa daquelas coisas. Mas você não pode achar que Deus é um garçom ou um atendente do supermercado que você vai lá com uma listinha e pede o que você quer e Ele tem que atender. Quem usa de vãs repetições achando que vai alcançar são os pagãos. É prática pagã. Você tem que orar, ajoelhar os seus joelhos hoje à noite antes de você ir dormir e refletir sobre a tua oração. Como você tem orado, nós aqui, os irmãos que estão aqui, nós temos que refletir. Se nós não acabamos repetindo sobre as mesmas coisas, eu tenho falado com os irmãos, muitas vezes a gente chega para Deus só para chorar pecado. E no outro dia a gente vai para repetir a mesma coisa: Pai, eu tiro esse pecado. Ou no outro dia vai chorar a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A oração é para você ficar alegre na presença do Senhor, para você alcançar paz do Senhor, para você glorificar Deus, para você exaltar Deus e também para pedir o que você precisa. Mas não se engane. Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe muito antes de você falar as coisas que você precisa.
Salmo 139, versículo 4 ao 6 diz assim: antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Olha que palavra linda, esse texto é muito lindo. Sabe como é que Deus sabe todas as coisas da tua vida antes mesmo de tu falar? Quer que eu te conte agora? Está escrito aqui, ó. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Está além do teu alcance, está além do meu alcance. A nossa mente, o nosso raciocínio não consegue entender isso, mas veja, muitas vezes você tem uma visão errada da oração. Você não vai lá para comunicar a Deus algo que Ele não sabe. Deus não é pego de surpresa. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e é um conhecimento muito elevado, muito acima do nosso intelecto, mas Ele sabe todas as coisas. Nós oramos para estar em intimidade com Deus, nós não oramos para que Deus saiba a nossa vontade, mas nós oramos para estar em comunhão com a vontade dEle. Muitas vezes na oração você pede e repete e insiste na mesma coisa e Deus toca no teu coração, mas você não precisa disso. E você acaba pensando, pois é, né? Por que eu estou pedindo isso há tanto tempo? Agora eu estou vendo que nem é tão necessário assim. A oração, nós nos comunicamos com o nosso Pai Celestial, que nos ama tanto, que nos abençoa, que nos recompensa, que nos retribui, para que a nossa vontade não esteja sobre a vontade dEle, mas para que nós aprendamos a vontade dEle, para que então nós venhamos seguir e pedir coisas que realmente são necessárias, coisas que realmente agradam ao Senhor, coisas que realmente glorificam ao Senhor. Veja, nós estamos fazendo uma série no domingo sobre a ansiedade, e um dos remédios para a ansiedade é a oração. Filipenses no capítulo 4, versículo 6 diz assim, você que está acompanhando no domingo, você está acompanhando essa série sobre a ansiedade, olha como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Deus é Pai. E Ele está esperando nós, como filhos, chegar até Ele e pedir tudo o que nós precisamos. Ele já ia dar. Eu vou exemplificar para vocês aqui, de novo, como uma criança. Pense uma criança, esse dia eu falei com um amigo meu sobre isso. E pensa você no churrasco de domingo, você como homem ali, pai, o teu filho vem correndo, a tua filha vem correndo e diz assim: pai, eu quero um pedacinho de carne. Por quê? É porque eu quero comer, porque eu estou com fome. Ah, pai, me dá um pedacinho de carne porque eu estou com fome. E você vai ali, corta um pedacinho da carne que já está assada e você dá para o teu filho. Por acaso, se o teu filho não viesse pedir para você o almoço, que ele estava com fome, depois que o churrasco está pronto, você e sua família se reúnem para comer, você ia deixar de dar comida para ele? Por acaso você, pai e mãe, ia deixar de dar comida para o seu filho se ele não te pedisse? Deus, Ele não nos dá as coisas porque oramos. Mas veja bem, quando nós temos intimidade com Ele, Deus, Ele nos dá mais do que Ele já nos ia nos dar. Ele já ia nos dar o almoço, Ele já proveu o pão de cada dia, mas quando nós temos intimidade com Ele, nós podemos então usufruir mais dessa vontade dEle, mais das bênçãos dEle. Deus tem bênçãos liberadas para nós nos lugares celestiais, nós devemos acessar isso em comunhão com Deus. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele é um Deus bondoso, um Deus gracioso, mas aqueles que têm intimidade com Ele são aqueles que mais experimentam a sua graça, mais experimentam o seu amor, mais experimentam milagres, visões espirituais, dons espirituais, mas são aqueles que são usados por Deus. Nós não oramos para comunicar a Deus do que precisamos, nós oramos porque nós precisamos de Deus. Nós oramos porque Ele é soberano, nós oramos porque Ele é bondoso, nós oramos porque nele encontramos perdão e sossego para a nossa ansiedade, para a nossa alma, para o nosso corpo físico. Nós oramos porque Ele é todo-poderoso e Ele sabe tudo o que nós precisamos, mesmo antes de nós falarmos. Ele sabe, Ele é o Pai nosso que está no céu. Acabe com a prática pagando a sua vida. Não fique mais repetindo palavras que você nem sabe. Não fique mais repetindo sempre a mesma coisa. Deus, Ele quer estar em comunhão contigo. Ele quer que você se aproxime dEle. Ele quer estar te transformando. Você pode ser um cristão salvo, alguém que foi salvo por Jesus, mas você pode estar vivendo uma vida medíocre de oração. Você pode estar vivendo uma vida longe das bênçãos do Senhor. Você está caminhando para a salvação? Está, mas está tendo uma vida medíocre no seu casamento, no seu trabalho, na sua comunhão com Deus, na sua situação financeira.
por acaso você não, se por acaso você não está se comunicando, tendo comunhão com Deus, você é uma pessoa ingrata com as coisas da tua vida, achando que Deus não olha para ti, que Deus não te abençoa, quando Deus tem te abençoado diariamente, e aqueles que estão mais próximos deles, é aqueles que experimentam cada vez mais o seu poder e a sua glória. Troque as práticas pagãs, troque todo o método que você aprendeu. Essa pessoa diz assim, se você fazer assim, é batata você conseguir. Diz, sai daqui, Satanás, afasta de mim, Satanás, eu não quero ser um pagão, meu Deus sabe o que eu preciso, eu quero me comunicar, ter comunhão com Ele, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos orar, nós podemos de fato estar buscando a Deus, nós podemos estar aprendendo o que a oração Ele nos deixou descrito como nós devemos orar. Deus quer ter comunhão comigo e contigo. A partir de hoje, se você não orava, se você não tinha uma vida de comunhão com Ele, busque comigo, busque com nós desse ministério, está aprendendo cada vez mais, buscando mais a Deus. Os irmãos estão aqui, é tão bom orar, nós sabemos que é bom orar, mas muitas vezes nós temos negligenciado isso. Não negligencie o dom de Deus, a oportunidade e o privilégio que temos de orar. Deus se sacrificou na cruz do Calvário para nos dar acesso ao Pai, e hoje Ele, como nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, nós podemos estar então clamando a Deus. Nós, pecadores de lábios impuros, podemos estar nos comunicando e clamando a Deus Santo. Hoje nós temos o Auxiliador, o Espírito Santo, que habita em nós somos templo do Espírito Santo, e nós podemos estar pedindo e clamando a Deus, que o Espírito Santo, nosso intercessor, com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, está intercedendo por nós no céu perante Deus. Não perca esse momento de oração, não perca bons momentos de oração com Deus, de estar a sós, íntimos de Deus, o Deus que nós amamos sobre todas as coisas e o Deus que nos ama incondicionalmente. E a Ele seja a honra e a glória para todos sempre, e amém.